convidada deste Veja Entrevista é Karen Workman. Ela é graduada em História pela Universidade Federal Fluminense, com mestrado em Linguística pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas é, sobretudo, a fundadora e diretora do Museu da Pessoa. É um museu virtual de histórias de vida, fundado em 1991, e que já colheu cerca de 12 mil depoimentos. Karen, como é que surgiu a ideia do Museu da Pessoa e o que é exatamente o museu? O Museu da Pessoa é um museu virtual, apesar da gente ter uma série de ações que não são virtuais, mas o acervo é virtual e uma série de outras ações são virtuais de histórias de vida. O que é exatamente isso? Se a gente pensar na ideia de um museu, a gente pensa, bom, um museu é um lugar onde cada sociedade guarda aquilo que acha que tem um significado importante para aquela sociedade e para as próximas gerações. Então, o Museu da Pessoa é um museu que tem uma ideia de que o jeito da gente pensar a construção da nossa história e perceber a nossa memória deve levar em conta a história de cada pessoa da nossa sociedade. É como se que a gente percebesse que cada um de nós tem uma história de vida e que essa história faz parte da memória social. Toda vida tem uma história, merece uma história a ser contada. Toda vida pode ser preservada e é parte da memória social. Então, de alguma maneira, o Museu da Pessoa é um espaço aberto para que todas as pessoas da sociedade possam registrar, preservar e disseminar e compartilhar suas histórias de vida. E como é que surgiu a ideia do museu? Então, como é que surgiu? Eu acho que aí eu volto para a minha vida. Eu estava ainda fazendo história, né? E de alguma maneira naquele momento eu fiz duas coisas muito importantes. Uma foi um projeto grande no Rio, eu sou carioca, e eu fiz um projeto grande sobre a imigração dos judeus no Rio de Janeiro. E a minha parte nesse projeto era entrevistar imigrantes, fazer a história deles. Era um projeto que pensava, quando o imigrante vem, que objeto ele traz? Então tinha uma parte de objetos. A minha era assim, que história ele traz? E o judeu é um grupo muito interessante, porque ele não vem de um território só, ele vem da Síria, do Egito, da Polônia. Você é descendente de judeus? Eu sou descendente de judeus. Que vieram de onde? Minha avó é polonesa, meu pai é polonês, mas a minha avó é polonesa, meus avós de pai são poloneses, e por parte de mãe, minha avó é romena e meu avô era da Rússia. Então eu sou meio segunda geração no Brasil, e eu tinha aqueles avós, não era nem por causa deles, eu não conhecia a cultura, mas com o projeto que a gente entrevistou, acho que 90 pessoas, foram 200 horas de gravação, foram 3 anos de trabalho, cada pessoa que eu entrava, era como se abrisse uma porta para um universo, mesmo eu sendo descendente de judeus, absolutamente desconhecido. Então, ali eu fui percebendo, por exemplo, eu me lembro de um casal que eu passei um mês entrevistando, que tinha sido do gueto de Varsóvia, que tinha sido da guerrilha polonesa, que eles tinham perdido a família no campo de concentração. Então, era como se eu conhecesse aquilo por dentro, visse o mundo com os olhos deles. E eu acho que ali eu falei, puxa, não tem nada mais precioso para você entender o mundo do que ouvir o outro. Então, acho que ali eu tive uma percepção. Ao mesmo tempo, cada uma dessas pessoas que a gente entrevistava, muitas vezes fechadas, muitas vezes, às vezes amargas, era como se você abrisse a pessoa fosse nascendo de novo, assim, sabe? Te desse. E algumas delas, depois que isso virou um livro, virou um acervo, uma senhora de 86 anos me chamou e falou, eu queria te agradecer, porque eu agora, quem sou eu mesmo, eu posso morrer, porque quem sou eu mesmo vai ficar. Eu tive filho. Que tinha contado a história. Porque agora como se fosse a minha alma. Então aquilo eu fui falando, puxa, é quase como uma demanda da gente preservar a nossa alma, quer dizer, quando a gente conta a nossa história, na realidade é o retrato que a gente faz da gente. Isso é socialmente importante, porque a segunda coisa que eu estava fazendo no momento era uma pesquisa sobre livros didáticos de história, e aquela pesquisa me levou a perceber de uma forma muito importante, uma coisa que qualquer um que estuda história sabe, mas olhando no livro didático, eu percebi que os valores de uma sociedade, eles são muito transmitidos pela história.
Então, na época do Getúlio Vargas, o tipo de livro traduzia a concepção de Estado que estava se querendo, de nação que estava se querendo naquele momento. Na época da ditadura, você olhava a ideologia forte do momento, ela estava traduzida Mas, no Karen, livro didático. para entender, se o museu é virtual, esses objetos que eles traziam, os imigrantes, por exemplo, como é que você guarda? Ah, bom, nessa época, eu só estou te contando a gênese. Tá. Nessa época, a gente gravava as histórias e ia formando uma base de dados. Eu estou te falando do fim dos anos 80, não tinha internet, não tinha nada virtual. E eu acho que juntando a percepção da função social da história com o valor da história de vida, eu me lembro que eu estava andando um dia assim e falava, isso é muito importante. Tem museu de tudo, devia ter um museu da pessoa. Foi assim que nasceu. Agora, eu não fui a única, eu vim para São Paulo e aí um grupo se envolveu e a gente desenvolveu o museu. Quantas pessoas trabalham hoje, no Museu da Pessoa? Hoje, mais ou menos, entre 30 a 40 pessoas. Acho que 40 colaboradores ali. Nós vamos saber mais daqui a pouco. Então, esta é a primeira parte da entrevista com Karen Workman, diretora e fundadora do Museu da Pessoa.